Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que nós temos feito aqui no canal falando do universo de Star Trek. E são vários vídeos aqui falando sobre Star Trek. Já falamos sobre dobra espacial, já falamos de classes de naves, de armamentos, da Federação, da Frota Estelar, falamos de vários assuntos. E hoje vamos dar continuidade falando sobre um tema que eu acho muito interessante no universo Star Trek, dos capitães das naves estelares. Nós vamos falar de todos os capitães que capitanearam alguma nave estelar, mesmo aqueles que só apareceram em pouco tempo em algumas séries, mas que entraram dentro da cronologia de Star Trek, do universo de Star Trek. Claro que tem alguns capitães que nós não vamos comentar, mas os principais nós vamos comentar. Então vamos falar de todos esses capitães que foram importantes e as naves que eles comandaram. Quando foi o comando deles. Então fiquem ligados nesse vídeo, assista ao final que vai ser um vídeo super legal. Entendeu, gente? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele você não recebe a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre os capitães do universo de Star Trek. E são vários capitães, só que eu vou falar de ordem cronológica. Vou falar dos capitães levando em conta a cronologia. Quer dizer, o que é cronologia? A época que eles foram capitães. Então, vamos começar falando do primeiro capitão do universo de Star Trek, que na realidade é capitão antes da formação da Federação Unida de Planetas, da própria Frota Estelar da Federação, mas já fazia parte da Frota Estelar da Terra Unida. Eu estou falando de Jonathan Archer, capitão da NX Enterprise, NX-01 Enterprise, a primeira nave humana a ter capacidade de dobra superior. O que é capacidade de dobra superior? Capacidade de viajar além da dobra 4, dobra 5. A primeira nave que, na realidade, fez exploração interplanetária, interestelar. Viajou bem longe. Foi a nave humana que mais viajou longe e mais fez contatos. Então a gente vai falar desse capitão que comandou a primeira nave com dobra especial, que é a NX Enterprise. E Jonathan Archer é filho de um dos cientistas que participou do projeto da criação do motor de dobra 5. E em 2151 estava pronto, a nave NX Enterprise foi lançada, claro, com a missão de levar um refugiado Klingon que se acidentou da Terra para Cronos. Então a missão deles era essa. E Jonathan Archer foi o primeiro capitão. E assim, esse capitão Jonathan Archer, ele era um capitão muito visionário, aventureiro, explorador. Ele era um capitão que apreciava que houvesse a liberdade, que todos tivessem a liberdade, não tolerava injustiças. É um capitão que sempre tentava ajudar os outros. Claro, com o tempo ele foi se tornando um capitão muito mais maduro, entendendo a necessidade das regras, entendendo o que os vulcanos fizeram com os humanos, porque não quiseram dar a tecnologia de dobra espacial diretamente para os humanos, ajudaram os humanos a se recuperar, mas não dando tudo. Então ele entendeu que os humanos tinham que avançar sozinhos para conseguir estar de igual para igual com os vulcanos. E foi essa visão do Archer que possibilitou que outras raças se unissem. Foi ele que fez um dos primeiros contatos com os andorianos, com os telaritas, fez com que os vulcanos, telaritas, andorianos pudessem trabalhar juntos. Então ele foi uma peça fundamental
fundamental para o surgimento da Federação Unida dos Planetas. Tanto que ele foi o primeiro presidente da Federação Unida dos Planetas. Ele foi um dos primeiros a ser presidente da federação. E o Asher é muito importante, ele é uma peça fundamental para a criação da federação. Então, Asher é um dos principais capitães e é um capitão que gostava dessa tripulação, gostava de interagir com a tripulação, é um capitão realmente que todo mundo gostava. Era um capitão que se sacrificava em prol dos seus comandados. Ele não mandava ninguém fazer aquilo que ele mesmo não faria. Então ele sempre que mandava alguém, porque era importante que ele estivesse comandando, mas se não tivesse outra pessoa, ele mesmo iria. Então era um capitão realmente muito humano, muito empativo com os outros. Então realmente Jonathan Hart é um capitão muito importante. Seguindo, vamos para 2256, já no século 23, a criação da própria federação já estava criada, era no século 23, já existiam muitos membros, e ali nós temos a capitã, na realidade, da USS Shinjou, a capitã Philippa Georgiou, uma capitã meio mãezona, em que comandava, por exemplo, as pessoas de uma forma como se fosse realmente uma grande mãe, abraçava todos, fazia com que todos crescessem. Uma capitã realmente muito, muito dedicada, extremamente dedicada. Então, a Georgiou é uma capitã dedicada. Pena que ela não teve um desenvolvimento muito grande, porque ela foi morta no segundo episódio de Star Trek Discovery. Ela foi morta, mas os ensinamentos dela passaram para seus comandados, como a comandante Borneo, o comandante Saru. Então, são pessoas que absorveram o que a Georgiou tinha para entregar a eles. E aí nós temos um outro capitão que também é dessa série, que é o capitão Gabriel Lorca, só que ele não era da Shinjou, e sim da USS Discovery. O Lorca, diferente da Georgiou, não era nem um pouco paizão, não abraçava, sim, muito manipulador, muito agressivo, entendeu? Mas não é agressivo de sair batendo, espancando, mas agressivo de quê? De ambição. Ele é muito ambicioso e tudo que ele se propunha a fazer, ele queria fazer perfeito. E ele comandava as pessoas ao seu redor com punhos de ferro, mas não agredia. Ele usava essa força, essa violência assim para manipular a todos. É um capitão bem interessante, porque de certa forma todos aqueles que estavam no seu comando seguiam suas ordens praticamente quase como se fossem cegos, faziam tudo o que ele queria indiretamente. Então, que também, se fosse necessário, ele ia lá finalmente, realmente lutava. Ele fazia que as pessoas fizessem o que ele queria. E o Gabriel Lorca realmente é um personagem muito interessante. Claro que depois se descobriu que ele era do universo espelho, um universo onde os humanos, os terrestres, eram agressivos, violentos, entendeu? E ele trouxe essa violência, essa agressividade para o universo principal de Star Trek. Mas é um capitão muito interessante, entendeu? Ele foi morto na primeira temporada de Discovery, entendeu? E aí nós tivemos outro capitão que estava assumindo a cadeira de comando, que na realidade também teve uma série própria, que é o capitão Christopher Pike, que é o capitão da USS Enterprise. Ele assumiu o comando da Discovery em 2257, mas já era capitão da Enterprise. Ele assumiu como comando da Discovery interinamente. Mas sim, a gente tem que falar um pouco do Pike. O Pike também é um capitão muito, como eu posso dizer, muito paizão, igual a Georgiou. Ele é um paizão, ele abraça todos, ele incentiva todos, é um capitão de decisões. Se ele tiver que descumprir a primeira diretriz que fala para não interferir na cultura dos outros mundos que não estejam desenvolvidos, ele vai fazer, mas se ele fizer é por um motivo maior. Claro, ele não vai interferir se não tiver que interferir, mas se ele ver que aquilo é necessário, ele vai fazer, entendeu? Mas o Pike é o tipo paizão, realmente um tipo paizão, um tipo amigo, que traz a tripulação para perto dele, entendeu? Realmente esse tipo de capitão. E aí vamos para a série clássica, que é 2265. É o capitão
James T. Kirk, que assumiu o comando da USS Enterprise depois que o Pike saiu da Enterprise, se tornou vice-almirante. Então o Kirk assumiu. E o Kirk foi um dos capitães que mais comandou a Enterprise, mais tempo esteve na cadeira de comando. Ele foi capitão da Enterprise de 2265 até 2270, voltou em 2271 para comandar a Enterprise numa missão, depois se afastou e voltou ao comando da Enterprise em 2287 até 2293, quando ele se aposentou. E o Capitão Kirk é um capitão, como posso falar, cowboy. É um capitão que, na realidade, para vencer, ele faz o que for necessário. Tanto que ele foi o primeiro e o único a vencer o teste do Kobayashi Maru, que na realidade não é para ter vencedor. Ele alterou a programação do computador e ganhou. Assim, ele foi elogiado pelos seus superiores, como tendo uma ideia inteligente. Não foi punido, foi elogiado, porque por uma solução que não tinha solução, ele deu uma solução. Então, é um capitão que não vê cenário de derrota. Para ele, todos os cenários têm que ter uma saída. Então, é um capitão que não vai medir esforços. É um capitão muito mulherengo, extremamente mulherengo, entendeu? É sedutor, comanda as pessoas, por exemplo, todo mundo gosta dele. É um capitão que todo mundo gosta de estar do lado dele, entendeu? Mas é um capitão que, se tiver que agir, ele vai agir. Entendeu? Kirk é um capitão desse tipo, um capitão que age, não fica parado. Claro que nenhum dos outros capitães fica parado, mas o Kirk é esse tipo de capitão. E aí vamos ter um outro capitão que também foi capitão da Enterprise, o capitão Decker. Decker comandou a Enterprise apenas um ano, em 2271. Ele foi, na realidade, 2270, final de 2070 até 2271 foi o capitão da Enterprise, só que a Enterprise estava em reforma, então ele não comandou a Enterprise fora da doca espacial. Mas quando o Kirk assumiu o comando da Enterprise como almirante, mantendo o Decker como seu segundo em comando, estou no segundo comando, mas não perdeu o patente de capitão. O Decker ali era um capitão. Como ele era um capitão? Um capitão alegre, um capitão muito prestativo, um capitão que comandava, por exemplo, ele é muito parecido de certa forma com o Pike. Ele é muito parecido com o Pike, o Decker, mas infelizmente o Decker ele se fundiu com o Vigir e se tornou um ser extradimensional. Então a gente não tem muito do Decker. E aí, em 2285, nós temos um novo capitão da Enterprise, que é o capitão Spock. Spock se tornou o capitão da Enterprise após os eventos após 2271. Ele se tornou o capitão da Enterprise e a Enterprise se tornou uma nave de treinamento. Então, Spock é um meio vulcano. Ele capitaneava a Enterprise com exemplo, como se fosse realmente um professor. E o Spock é extremamente tranquilo, extremamente didático. Ele não se coloca como o principal, mas o que ele tiver que fazer, ele vai fazer seguindo a lógica, realmente seguindo a lógica. O Spock é um personagem lógico, mas claro, como ele é meio humano, ele tem emoções. Só que ele, nesse período de tempo, ele é uma pessoa que não é que controla as emoções, mas sabe trabalhar com as emoções de forma lógica. Ele não deixa de sentir as emoções, não deixa de sentir tristeza, ele não deixa de sentir medo, mas a lógica o governa, fazendo com que esses sentimentos que possam ser trabalhados de uma forma muito mais eficiente. E aí nós temos o capitão Sulu, que foi um tenente-comandante da Enterprise e depois assumiu o comando da USS Excelsior. Ele se tornou o capitão da Excelsior e seguia de uma forma de um capitão. E ele é um capitão também muito tranquilo, comandava de forma tranquila, ele abraçava todos os seus tripulantes como se fosse também um pai, um grande paizão. Também muito parecido com o Pike. O Sulu era muito parecido com o Pike, não tinha medo de desobedecer ordens. Se ele tivesse que alguma coisa está errada, ele ia lá e desobedecia. Muito parecido com o Pike e também com o Kirk. O que pode ser indicado que ele absorveu muita coisa do Kirk, mas o Kirk era muito mais mulherengo, muito mais cowboy.
cowboy, e o Sulu era muito mais contido, ele era muito mais contido. Então, o Sulu foi um capitão da USS Excelsior em 2293. Aí, passando vários anos, passando do século 23 para o século 24, temos a USS Enterprise D, comandada inicialmente por Jean-Luc Picard em 2364. Na realidade, o Picard ele comandou a Enterprise até meados de 2380. Ele foi perto de 2380. Depois ele se tornou almirante. Mas o Capitão Picard também foi um capitão que comandou há mais tempo, comandou uma nave. Foi capitão de uma nave de exploração da Frota Estelar. E o Picard era um capitão mais linha dura. Não era desumano, mas ele seguia regras, diferente dos outros que não seguiam tanto as regras assim, e eles meio que deturpavam as regras para quando viam necessidade. Picard não. Ele seguia as regras estritamente. Para ele, as regras são mais importantes. Se existem, é porque existe um bom motivo, e ele nunca cruzava essas regras. E o Picard é esse tipo de capitão. É um capitão que comandava, por exemplo. Picard era bem mais humano, tratava sua tripulação com gentileza, mas era rígido nos momentos que tinha que ser rígido. Picard era dessa forma. Claro, com o tempo, com as experiências que ele teve, ele tornou-se um capitão mais sábio e via que em determinados momentos, sim, algumas regras tinham que ser burladas, mas não foi só o Picard que foi o capitão da Enterprise. Nós tivemos mais 2 capitães. Tivemos o seu segundo em comando, que recebeu a patente de capitão, que é o William Riker, que se tornou capitão da Enterprise. E o Riker, diferente do Picard, claro, ele foi comandado pelo Picard, então absorveu muita coisa do Picard. Ele seguia as regras, mas ele sabia o momento exato de descumprir as regras, de não seguir aquelas regras de forma cega. Ele sabia esse momento. Então, ele foi um capitão muito mais parecido com vamos dizer, com o Kirk ou com o Pike, um pouco mais parecido com o Kirk e o Pike, mas também com o próprio Picard. Então, ele é uma mescla tanto do Picard como do Kirk e do Pike, mas um capitão que seguia seu próprio rumo. Ele não se espelhava cegamente nos outros, mas fazia suas próprias decisões. Tanto que quando ele se tornou capitão, ele teve um conselho da Gaina que disse a ele que ele não deveria seguir as regras do Picard, mas fazia as próprias regras. Isso foi fundamental para o Riker entender que ser capitão é fazer suas próprias regras, é fazer seu próprio caminho. Quer dizer, suas regras não, fazer seu próprio caminho, aproveitando-se da orientação que teve, da experiência que teve, mas seguindo seu próprio caminho. Então, Riker, nesse período, foi um bom capitão. Depois, quando ele assumiu o comando da USS Titan, ele foi um dos grandes capitães, Mas a Enterprise D não teve só o Jean-Luc e o Riker como capitão, tem também o Eduardo Jellicoe, que assumiu o comando da Enterprise por um período de tempo, em 2369, quando Picard fazia uma missão para espionagem dos Cardassianos. E ali o Eduardo Jellicoe se tornou capitão. E Jellicoe é muito mais seguidor de regras do que o Picard. O Picard, ele segue as regras, mas ele não segue as regras de forma cega. Ele quer que os comandos sejam obedecidos, que as normas sejam obedecidas, ele quer isso, mas ele não impede que os seus tripulantes possam agir mais livre. Jellicoe não. Jellicoe quer que eles sigam todas as regras, que sigam as determinadas regras que muitos capitães não obrigam seus comandados a seguirem, entendeu? O Jellicoe segue. Exemplo, vestimenta. Todos têm que estar com a mesma vestimenta. Outra coisa, as decisões dele não são questionadas. Picard dava a possibilidade dos seus comandados questionarem, mas questionarem mesmo. Se eles não concordarem com uma decisão, eles podem chegar e ao capitão, olha, capitão, não concordo com essa ordem, e dar a sua opinião. O Jellicoe não, ele não quer ouvir a opinião. Só se ele perguntar,
o que você acha disso? Aí ele vai ouvir, mas caso ele não peça, ele não vai ouvir. O Jellico é muito mais linha dura, ele é muito mais, é como se fosse realmente um militar, um milico, assim, que segue aquilo de forma inflexível. Mas ele é extremamente inteligente, extremamente estrategista. Não é que os outros não sejam, todos são, mas o Jellico está um nível a mais. Talvez o que se assemelhe mais ao Jellico é o Gabriel Lorca na estratégia. O Kirk também é bom extremamente estrategista também, mas o Jellico, o Lorca e o Kirk são os mais estrategistas. Não é que os outros não sejam, são, mas eles trazem as suas tripulações mais perto deles para que eles possam também bolar as estratégias. Eles aproveitam a opinião dos outros comandados para bolar as estratégias. O Jellico não. O Jellico e o Lorca, principalmente o Jellico e o Lorca, não. Eles bolam as próprias estratégias. Talvez o Jellico seja o que mais usa estratégias dele mesmo. Até o próprio Gabriel Lorca utiliza a estratégia dos seus comandados para poder fazer seus planos, organizar seus planos. O Jellico não. O Jellico é muito mais, como eu posso dizer, é muito mais linha dura, extremamente linha dura. E depois do Jellico, nós temos o comandante Benjamin Sisko, que assumiu o comando da Deep Space Nine, que era uma estação cardassiana que foi abandonada em Bajor, e ele assumiu o comando inicialmente como comandante, depois ele ganhou o posto de capitão, em que ele comandou uma nave estelar, que foi a USS Defiant. E o Sisko é diferente de todos os outros capitães, não é um paizão, não é um paizão. Ele é mais aquele grande amigo. O grande amigo, ele é um capitão que, sim, igual o Kirk, igual outros capitães, eles quebram regras. Se for necessário, eles quebram regras. E o Benjamin Sisko às vezes, quebra regras até muito mais importantes. Ele até trama para conseguir que determinadas situações se realizem, mas isso sempre fazendo para um bem maior, nunca para ele. Ele é um capitão que, se tiver que se sacrificar pelos seus comandados, ele vai fazer. Ele nunca manda um tripulante fazer aquilo que ele mesmo não faria. Então, da mesma forma dos outros capitães, ele é dessa forma. Ele vai, se ele tiver que sujar a mão, ele suja. E para mim, eu vou falar a verdade, é um dos capitães que eu mais gosto. Benjamin Sisko, Gabriel Lorca, são dois comandantes que eu gosto muito, entendeu? Mas o Benjamin Sisko é esse tipo de capitão, um capitão que vai beber com seus comandados, vai se divertir, vai contar piadas, vai incentivar as pessoas, mas se tiver que sujar a mão, ele vai sujar. O Benjamin Sisko é um capitão realmente muito legal, muito maneiro, entendeu? E eu gosto muito dele. E ele se tornou capitão em 2371. Antes ele era apenas comandante. Ele era um comandante e assumiu a patente de capitão em 2371. E assim, é muito legal. E depois do Benjamin Sisko, nós temos outro capitão, também muito importante, que é a Kathleen Janeway, que assumiu o comando da USS Discovery em 2371. Só que essa nave, ela foi perdida no quadrante Delta, foi lançada por uma entidade, quadrante Delta, e teve que passar vários anos para tentar retornar. Se não me engano, foram 5 anos para retornar ao quadrante Alpha e Beta. E demorou bastante. E a Janeway é o tipo mãezona também. Ela é muito parecida com a capitã, no caso a Jojo, que também é um tipo mãezona. Só que a Janeway é aquela mãezona curiosa, extremamente curiosa. Ela quer incentivar os seus tripulantes, ela vai sempre incentivar, sempre vai dar segundas oportunidades. É uma capitã realmente que é curiosa, mãezona e dá oportunidades. E uma capitã que sempre vai, da mesma forma que os outros capitães, que muitos outros capitães, se precisar fazer algo, ela mesma vai fazer. Apesar de que ela não manda ninguém fazer aquilo que ela realmente também não faria, entendeu? Ela não coloca ninguém em perigo, ela não vai colocar ninguém em perigo, ninguém. Se ela puder colocar ela em perigo, ela vai colocar ela em perigo. Mas sim, ela é uma capitã extremamente curiosa. De todos os capitães que estão aqui, ela é a mais curiosa. Ela é curiosa. Tanto que, na história, ela às vezes parava
por uma situação para estudar, porque ela é cientista, então ela tinha curiosidade, ela realmente era muito curiosa, realmente muito curiosa. Mas sim, é uma capitã também muito importante para o universo de Star Trek. Aí vamos sair, no caso de Star Trek Voyager, e vamos para uma série animada, que é Star Trek Lower Decker, que se passa em 2380 e vemos as aventuras da USS Cerritos, que é uma classe Califórnia, uma classe menor, uma classe de exploração, que é comandada pela capitã Carol Freeman. E essa capitã é uma capitã que é mãe, né? É mãe, e como mãe ela é inteligente, ela é dedicada, ela incentiva a tripulação, entendeu? Ela não é uma capitã arrogante, entendeu? Ela é uma capitã que está sempre preocupada com a tripulação, sempre preocupada com a tripulação dela. E quer que a tripulação dela possa fazer missões mais importantes, porque a Cerritos é colocada como uma nave de segundo contato. Uma nave de primeiro contato faz o primeiro contato, e a naves como Cerritos, ela faz o segundo contato, ela vai restabelecer as situações que foram feitas pela primeira nave, levar, no caso, cientistas, pesquisadores para ajudar, esse tipo de nave, entendeu? E a Capitão Freeman é uma capitão dedicada a essa tripulação. Assim, não colocarei ela como mãezona, eu colocarei como uma tia, uma grande tia, que está sempre preocupada com seus sobrinhos, que são, no caso, a tripulação dela, e está sempre tentando incentivar eles, sempre dando segundas oportunidades, terceiras oportunidades. Realmente, eu trabalharia com a Carol como uma tia, uma grande tia. E saindo da Star Trek Lower Decker, vamos para Star Trek Picard. Picard, primeira temporada, não temos um capitão específico, entendeu? Não temos capitão, mas a partir da segunda temporada nós temos o capitão Rios, que assumiu o comando da nova USS Stargazer, Stargazer A, uma nave feita com tecnologia Borg. E o Rios é um capitão que passou muitas situações que o fizeram abandonar a Frota Estelar, e ele voltou à Frota Estelar. E ele é um capitão alegre, um capitão que incentiva a sua tripulação, não é um capitão presunçoso, um capitão inteligente, entendeu? Bem inteligente, e da mesma forma que todos os outros capitães, ele não vai mandar ninguém fazer aquilo que ele mesmo não faria. E na realidade, ele prefere fazer, entendeu? Realmente ele prefere fazer. E o Rios é um capitão muito alegre, muito prestativo. Eu gosto muito do Rios. O Rios é muito legal. Pena que ele só participou da primeira e da segunda temporada de Star Trek Picard, entendeu? Quem já viu a série sabe o que aconteceu na segunda temporada. Não vou dizer, porque se você quiser assistir, vai lá, assiste, entendeu? Temos o capitão Rios. E na terceira temporada nós temos dois capitães. O primeiro capitão é o capitão da USS Titan A, é o capitão Lian Shawn. Lian Shawn é um ex-engenheiro de um período mais antigo, um engenheiro tradicional. É um capitão que reclama muito, um capitão reclamão, mas um capitão extremamente inteligente, segue as regras, ele segue as regras, assim, quase parecido com o Gélico, mas não iguais. Ele consegue torcer as regras, mas ele é um capitão antigo, de uma época mais antiga. Ele reclama muito de alguns regulamentos que para ele não tem sentido, mas ele segue esses regulamentos, porque na realidade, vamos falar, o Shawn, ele está apenas seguindo o rumo. Eu acho que é um capitão que perdeu um pouco da vontade de comandar. Ele está só comandando por comandar. Claro que quando ele conhece Picard, o Riker e a própria 7/9, eu acho que alguma coisa dentro dele se acende. É triste que no final da Star Trek Picard ele morre, entendeu? Ele morre. Mas aí assume a sua segunda em comando, que é a 7/9, que se torna capitão da USS Titan, que é rebatizada para o USS Enterprise. Então, a 7/9 assume comando. E a 7/9, ela é um pouco parecida com a Catherine, que também é aventureira, mas ela é mais prática, ela é bem mais prática. Ela lembra um pouco o Rios, lembra um pouco o Benjamin Sisko, porque ela é prática, ela não segue aquelas regras da Frota Estelar
aquelas regras da Proxy lá, ela quebra muitas regras. Se ela vê necessidade, ela quebra muitas regras. Porque ela trabalhou como Ranger, ela esteve na USS Voyager e a Janeway quebrava as regras. Ela estava em outro local, quebrava as regras. Então, a 79 aproveitou muito disso, entendeu? E a 79 é interessante, o personagem é interessante. Eu acho que se tivesse uma série de Star Trek com a 79 como capitão, eu iria assistir e ia gostar muito. Mas assim, a gente vai finalizar essa lista de capitães falando dos últimos 2 capitães da Frota Estelar que apareceram na terceira, na quarta e na quinta temporada de Star Trek Discovery. Com a Discovery, ela sai do século 23 e vai parar no século 32. Então, são as aventuras da Discovery no século 32 e no século 32 o Saru se torna capitão da Discovery. Na primeira temporada, na terceira temporada, ele se torna capitão da Discovery. Ele assume o comando da Discovery e ele é um capitão, muito empático. Ele tenta entender sua tripulação, ele comanda, por exemplo, ele nunca deixa de perguntar a todos os tripulantes o que está acontecendo, mas ele é um capitão muito inteligente. Ele vai sempre se pautar em lógica. Na lógica, entendeu? Mas ele não deixa de agir. É um capitão bem legal, bem interessante. A construção do Saru é muito interessante, extremamente interessante. Ele analisa aqueles que estão comandando, ele sabe quem pode fazer o que. Se ele tiver que punir alguém, ele vai punir, mas ele não vai tirar da sua aba, ele vai deixar ali. Então é um outro capitão que eu gosto muito. Eu gosto muito, muito, muito do Benjamin Sisko, que é o meu capitão preferido. Depois eu gosto do Picard, que é o meu segundo capitão preferido. Gosto também bastante do Lorca. E, finalmente, eu gosto do Saru. São os meus 4 capitães preferidos. Meus 4 capitães preferidos. E a gente vai falar do último capitão, que é a capitã Bourne, a Michael Bourne. E assim, não é um dos meus capitães preferidos, talvez seja a capitã que eu menos acho interessante. Mas ela é uma capitã que aproveitou muito da capitão Jojo, que morreu. Ela se tornou meio que uma mãezona, abraça todos os seus capitaneados, todos aqueles que estão sob seu comando ali, abraça todos, tiver ajudar, ela vai ajudar, ela nunca vai deixar de ajudar. Hoje ela segue as regras não de uma forma rígida, mas ela vê a regra, se a regra existe, ela tem que seguir, mas ela vai tentar por outros meios fazer com que as regras não sejam seguidas de forma cega. É um capitão que evoluiu bastante, cresceu bastante, entendeu? Quando ela era comandante da Jojo e fez um motim por um motivo que ela achava lógico, até ao momento que ela chegou, ela se tornou uma capitã melhor. E, vamos falar a verdade, diferente dos outros capitães, ela vai sempre se colocar em perigo e nunca vai mandar um tripulante fazer o que ela pode fazer. Ela nunca vai mandar. Só que o capitão tem que estar dentro de uma nave estelar comandando. Ele precisa definir a todos posições para estar agindo. O capitão tem que controlar, tem que administrar aquilo e deixar que os seus tripulantes façam aquilo. A Bourne não, ela quer fazer tudo. Realmente ela tem uma necessidade, não é de aparecer, mas de salvar a todos. Ela quer salvar todos e tudo, entendeu? Essa é a atitude da Bourne. Mas não é um dos meus personagens preferidos, mas é um personagem interessante. Todos os capitães aqui são extremamente interessantes, entendeu? Extremamente interessantes. E eles fazem parte do universo Star Trek. Eu não falei de todos, tem muitos outros capitães que apareceram durante as séries de Star Trek, mas esses são os principais capitães que eu vejo que tinham que ser mencionados aqui no universo Star Trek. Tinham que ser mencionados. Entendeu, gente? Bem, galera, hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei do universo Star Trek, especificamente dos capitães. Eu falei de todos os capitães que têm um certo grau de importância, que foram peças fundamentais de suas séries. Então eu falei de todos esses capitães que apareceram dentro do universo Star Trek e que são importantes. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã, quinta-feira, nós vamos ter nossa gameplay de Star Wars Fallen Order, que está muito maneiro. Sexta-feira vamos ter um vídeo super maneiro aqui no canal. Entendeu, gente? Bem, galera, eu vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!